E jovens, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa linda física. E galera, hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre magnetismo. Na semana passada, nós falamos sobre ímãs, como que eles surgem, algumas propriedades. E hoje a gente vai continuar falando sobre ímãs, mas ímãs que não são naturais ou imantados. Na verdade, a gente vai falar de campo magnético gerado por outros materiais ou por outras situações que não são ímãs. Beleza? Então, vamos relembrar um pouquinho. Vamos relembrar um pouquinho a questão do ímã. Nós vimos que o ímã é ímã, né? Um material tem propriedades magnéticas devido à forma como os elétrons estão orbitando o núcleo. Quando todos os elétrons orbitam o núcleo no mesmo sentido, esse material tem um comportamento de ímã. Ele vai ter um polo norte magnético, um polo sul magnético. Beleza? Se eu pego esse ímã e eu corto esse ímã ao meio, jovens, nós não vamos ter só um polo norte ou só um polo sul. Se você quebra um ímã ao meio, cada uma das partes vai ter polo norte e polo sul. Os dois polos existem simultaneamente sempre. Até hoje nós não conseguimos ter apenas um polo, só o norte ou só o sul. Beleza? E existe em volta do ímã, jovens, o que nós chamamos de campo magnético. Então, existem linhas que representam esse campo magnético. Elas saem do Polo Norte, dão a volta no sistema e vão até o Polo Sul. Então, a gente não consegue ver o campo magnético. Mas como que eu sei que esse campo magnético existe? Porque quando você aproxima dois ímãs, mesmo sem ter o contato entre eles, você já sente que eles estão se atraindo ou se repelindo. Por quê? Porque o campo magnético em volta dos ímãs já está interagindo, beleza? Então, você não precisa ter o contato dos ímãs para poder ter eles se atraindo ou se repelindo, beleza? Outra coisa, jovenzinhos, o que é? Qual parte? Qual parte? Qual parte? Ah, polos que são iguais são os polos que se repelem. Então, se você aproximar norte com norte, repulsão. Sul com sul, repulsão. Agora, se você aproximar polo norte e polo sul, polos diferentes, aí você vai ter a atração magnética. Beleza? Então, lembrem sempre, polos diferentes se atraem, polos que são iguais se repelem. Beleza? Então, tudo isso nós já tínhamos conversado, nós já tínhamos discutido na semana passada. Foi só para a gente relembrar. O que nós vamos começar a conversar agora, jovens, é sobre outra forma de ter campo magnético. E essa outra forma, ela foi descoberta por Christian Ørsted. O que Christian Ørsted descobriu, jovens? Ele era um cientista que estava trabalhando com circuitos elétricos. Nós trabalhamos há tempo atrás com circuitos elétricos também, lembram? Nós vimos que tinham vários dispositivos, resistores, geradores, voltímetro, amperímetro. Nós até usamos um simulador para poder montar vários circuitos e tudo mais. Então, ele estava trabalhando com isso, com circuitos elétricos. E ele, por acaso, tinha em cima da bancada dele uma bússola. E ele percebeu que quando o circuito fechava, que passava a corrente elétrica, a bússola mexia, ela mudava a deflexão dela. Aí ele começou a fazer vários testes, ligar, desligar o circuito, e viu que a bússola ficava mexendo. E estudando, aprofundando seus conhecimentos, ele percebeu que a corrente elétrica, jovens, ela produz campo magnético. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui o meu celular. Quando o meu celular funciona, ó, aqui apareceu o horário, ele tem um circuito elétrico interno que passa corrente elétrica. Então, quando passa a corrente elétrica nele, em volta dele aqui, jovenzinhos, surge um campo magnético. O meu mouse, para funcionar de forma remota no computador, tem um circuito elétrico aqui dentro, por onde passa a corrente elétrica e gera em volta dele campo magnético.
O computador que eu estou usando aqui, jovenzinhos, tem uma placa dentro dele por onde passa a corrente elétrica e, consequentemente, gera campo magnético. A rede elétrica da nossa residência, que passa ou por cima de uma laje, por cima de um forro, você tem ali vários fios, por esses fios passa a corrente elétrica e em volta desse fio surge campo magnético. Então, essa, jovens, foi a descoberta de Christian Ørsted. Toda corrente elétrica gera campo magnético. Foi isso que Christian Ørsted descobriu. Beleza? Jovens, pensa que doideira. Toda corrente gera campo magnético. Teu celular gera campo. Quando você está jogando videogame lá com o controlinho, tem corrente elétrica passando por ali, tem campo magnético. Quando você está assistindo televisão, a televisão gera campo magnético. Então, tudo que tem propriedades elétricas, ou seja, que passa corrente elétrica, vai produzir campo magnético. Se você quiser fazer o teste, se você tiver uma bússola na sua casa, você consegue fazer isso. Pega uma bússola e vê como ela está se orientando. Aí aproxima ela de um material por onde passa a corrente elétrica. Você vai ver que vai ter uma pequena mudança na direção dessa bússola. Claro que se a corrente for de intensidade muito pequena, ela praticamente nem vai gerar campo de intensidade suficiente para mudar a bússola. Mas quanto maior for a intensidade da corrente elétrica, maior vai ser a deflexão que essa bússola irá sofrer. Beleza? E aí, jovens, onde que eu posso aplicar todo esse conhecimento que nós conversamos sobre ímãs, sobre campo magnético gerado por corrente? Jovens, tem muitas aplicações. Por exemplo, porta de banco, aquela porta giratória de banco. Ela tem ali um sensor de campo magnético. Quando você passa com um metal ali dentro daquela porta, surge nesse metal, ela induz nesse metal corrente elétrica. E essa corrente elétrica gera campo magnético, que esse detector que fica em volta da porta, na verdade na parte superior da porta, ele detecta esse campo magnético. E aí a porta trava. Então você não consegue entrar com nenhum objeto metálico dentro do banco, porque qualquer objeto metálico vai ter essa corrente elétrica gerando campo magnético. Outra situação, por exemplo, cartão, quando você vai passar um cartão de débito, de crédito, um outro cartão que tem aquela tarja magnética. Aquilo ali é uma propriedade magnética, ela gera campo magnético. E cada cartão com aquela tarja gera um campo diferente. Quando você passa aquela tarja pela leitora, ela tem uma sequência de campo magnético de intensidade forte, fraca e assim por diante, que vai caracterizar especificamente aquele cartão. Hoje já nem é muito usado mais a tarja, né? Geralmente é usado o chip. É um próprio sistema eletrônico que vai fazer essa identificação, tá bom? Mas o princípio era o de campo magnético. E eu acho que o fundamental, jovens, para nós hoje é o uso dos ímãs na geração de energia elétrica. Se vocês olharem aí na página 158 do livro de vocês, jovens, tem uma representação de uma usina hidrelétrica. Olha só como que funciona uma usina hidrelétrica, jovens. Você tem a água na parte mais alta do reservatório. E aí, jovens, essa água começa a descer e ela passa por dentro do duto. Quando ela passa por dentro do duto, ela chegou num ponto mais baixo do sistema. Então, ela estava no alto e foi descendo. Então, toda a energia potencial gravitacional da água, quando ela desce, é transformada em energia cinética. Então, ela passa por dentro do duto, ó, com uma velocidade bastante grande, uma velocidade significativa. Quando ela passa por dentro do duto, ela faz esse duto girar. O duto não, perdão. Quando ela passa por dentro do duto, ela chega até o gerador e ela faz o gerador girar. Porque, ó, olhem o desenho, ela vai descendo pelo duto. Quando chega na parte do gerador, ela tem uma velocidade muito grande. Ela passa pelo gerador com uma velocidade muito grande e coloca esse gerador para girar. E aí, jovens, olha que legal. Quando você pega um ímã, esse gerador está girando e acoplado a ele lá em cima tem vários ímãs. E quando você tem um ímã e esse ímã está se movimentando, ele está girando, ele está transladando para um lado ou para o outro, essa movimentação do campo magnético induz corrente elétrica. Então, essa turbina girando gira vários ímãs
Esses ímãs produzem, girando, produzem corrente elétrica. E é essa corrente elétrica que chega até a nossa residência. Veja o que eu falei. Não basta ter o ímã, jovens. Você tem que ter o ímã se movimentando. O ímã tem que estar girando ou transladando. É mais fácil fazer o ímã girar, porque a água gira a turbina, você acopla o ímã na turbina, a turbina gira e o ímã gira junto. Então, essa movimentação do ímã gera o que a gente chama de variação do fluxo magnético. Como assim, professor? Faz de conta que o meu mouse aqui, ó, ele é o ímã. Então, as linhas de campo saem do polo norte e vão lá para o polo sul. Quando esse ímã começa a girar, essas linhas de campo em volta começam a se movimentar e induzem em volta dela, no material metálico, corrente elétrica. Então, tem que ter o ímã se movimentando. O ímã parado não faz nada. Agora, o ímã girando, jovenzinhos, aí sim ele vai produzir corrente elétrica. E é essa corrente que chega na nossa residência. Pensa nos outros sistemas de geração de energia. Energia eólica. O vento bate numa hélice e essa hélice gira. Acoplada a essa hélice tem ímãs, que quando giram, produzem corrente elétrica. Numa usina termoelétrica, jovenzinhos. Na termoelétrica, você tem uma queima acontecendo e aí libera calor. Esse calor aquece uma caldeira de água. Essa água superaquece e começa a evaporar. Só que é um sistema fechado, então ela fica com uma pressão muito grande e quando abre a válvula, o vapor sai com uma pressão muito grande, a ponto de girar uma turbina. Então o vapor passa por uma turbina, gira a turbina, acoplada à turbina nós temos ímãs. E aí os ímãs girando produzem corrente elétrica. Olha que coisa bonita, jovens. Olha que interessante. Christian Ørsted, ele descobriu que a corrente elétrica gerava campo magnético. E foi Michael Faraday, jovenzinhos, foi outro cientista que descobriu que quando você gira um ímã, quando você movimenta um ímã, esse movimento faz surgir corrente elétrica. Então é como se fosse um caminho de vai e vem, né? Corrente elétrica gera campo, campo se movimentando também gera corrente elétrica. Beleza? Jovens, principal aplicação disso tudo para nós é a geração da energia elétrica. A geração da energia elétrica para nós hoje, jovens, ela é fundamental, né? Pare e pensa o quanto nós dependemos da energia elétrica. Tudo que a gente vai fazer hoje depende de energia elétrica. O ambiente que você está é iluminado por energia elétrica. O computador que você usa depende de energia elétrica. O seu celular depende de energia elétrica. Nossos eletrodomésticos em casa, a geladeira para manter os alimentos refrigerados, depende de energia elétrica. Então, nós dependemos hoje da energia elétrica para sobreviver. Se não tivermos mais energia elétrica, a gente sobrevive? Sobrevive, mas não da forma como nós vivemos hoje. Né? Nós vamos ter que adaptar totalmente a nossa vida, principalmente a questão da conservação de alimentos. Então, comunicação. Então, o mundo moderno, como nós conhecemos, deixa de existir. Então, sim, nós dependemos muito da energia elétrica hoje. Então, as formas de geração da energia a partir dessa rotação do ímã que foi descoberto por Michael Faraday revolucionou a vida humana, né? A forma que a gente poderia facilitar a vida humana por uso de outros recursos que dependeriam da energia elétrica. Então, facilita o processo de geração de energia elétrica. Beleza? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e questionem, perguntem, argumentem. Vai lá. Tranquilos, de boas? Suci? Beleza, então. Jovens, aí na página 159, tem um texto que vai falar sobre Michael Faraday, tá bom? Vai falar sobre o cientista. Depois, se vocês quiserem fazer uma leitura dele, é bem legal, bem importante para a gente entender que a ciência ela é uma construção humana. Não é um cientista que vai lá e faz tudo, percebam. Um cientista faz uma descoberta, outro faz outra descoberta, e com o passar do tempo, várias descobertas são feitas até que um cientista percebe a relação entre todas elas, junta tudo isso num novo conhecimento. Então, é uma construção que acontece ao longo da história humana. Então, é importante também a gente entender qual é a contribuição de cada um desses cientistas. Beleza? Jovenzinhos, nós então
encerramos o nosso último capítulo de física. Esse assunto de eletricidade e magnetismo é um dos que eu acho mais lindos, mais fantásticos, porque é o que traz mais aplicações para o nosso cotidiano, principalmente pelo fator de ser o assunto que explica a geração da energia elétrica, que é algo tão importante para nós, tá bom? Galera, é o seguinte, agora a gente vai, nesses minutos restantes aí, nós temos praticamente 25 minutos, vocês vão fazer os exercícios da página 160 a 162, tá bom? Nós não vamos fazer aqui no Zoom, vocês vão fazer nesses minutos restantes, e aí na semana que vem eu vou fazer a correção com vocês, beleza? Na aula seguinte de hoje, eu deixei indicado para vocês duas leituras, jovenzinhos, de materiais que vão falar sobre a aplicação do campo magnético, onde o campo magnético vem sendo usado hoje. Uma que é do livro e outra é de dois sites, tá bom? Vai falar sobre as borboletas que fazem uso desse recurso aí também, então tem um material bem legal para vocês lerem. E depois a gente continua com os exercícios também. São 8 exercícios. Acredito que vocês façam agora uns 4, talvez 5 nesses minutinhos restantes aí. E aí na outra aula, depois das leituras que eu deixei indicadas lá, vocês finalizam esses exercícios para na semana que vem a gente fazer a correção. Beleza? Mas, jovens, mesmo nós não estando aqui no Zoom, eu continuo online ali pelo chat do Google Sala de Aula, tá bom? Então, você pode mandar pergunta por ali e a gente vai trocando uma ideia caso surja alguma dúvida em algum exercício aí. Beleza? Joinha. Falem comigo. Tudo joinha, professor. Então tá bom, jovenzinhos. Então tá bom. Olha, nós não vamos nos ver no Zoom hoje, mas nós vamos nos ver no Zoom semana que vem. Então não vou me despedir de vocês hoje, tá bom? Despeço de vocês na semana que vem só. Por mais que na semana que vem não seja as duas aulas com aula a aula mesmo, a gente vai fazer a correção dos exercícios, algumas discussões, algumas conversas, mas eu vou deixar para me despedir de vocês na semana que vem, tá bom? Senão eu já vou chorar hoje, vai chorar só semana que vem. Então me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, professor. Tchau, Melissa. Até. Tchau, jovens.